pré-frontal. Olá. Bom, no bloco passado nós falamos bastante sobre os lobos frontais, o córtex pré-frontal e sobre os processos de aprendizagem que se dão no cérebro, né? Hoje a gente vai começar falando mais especificamente das funções executivas. A gente falou bastante que o córtex frontal, pré-frontal, está bastante relacionado a funções executivas. Funções executivas é um termo que o neuropsicólogo usa e fala bastante, né? Mas vamos entender melhor o que a gente está falando quando a gente fala das funções executivas. Então vamos refletir um pouquinho. Funções executivas são um grupo de habilidades que são gerenciadas pelo córtex pré-frontal, que a gente já sabe que é o último, né, a se desenvolver na espécie e no desenvolvimento do ser humano. Que habilidades, então, que são essas, né, tão importantes que são chamadas de funções executivas? As funções executivas, elas são habilidades que nos ajudam a focar, planejar, direcionar e gerenciar vários fluxos de informação ao mesmo tempo. A gente está falando de uma área super especializada. E a gente está falando de redes neuronais extremamente ligadas, complexas, né? Muitos neurônios, uma super velocidade, esse sistema que a gente já está conhecendo cada vez melhor. Então, esse gerenciamento de informações que é super rápido, tudo ao mesmo tempo, eu estou o tempo todo monitorando erros, né? Usando das minhas experiências prévias, aprendizagem daquilo que eu aprendi no passado, para poder prever o futuro, tomar decisões a partir das informações disponíveis que eu tenho, rever os meus planos, né? Olhar aquilo que deu errado, pensar uma forma diferente de fazer, ao mesmo tempo, né? Resistir a todas as distrações do meu mundo externo, do meu mundo interno, né? Quando eu tô com fome, tô com vontade de ir no banheiro, tenho que resistir a tudo isso porque eu tô aqui produzindo alguma coisa, evitar ações precipitadas, controlar os meus impulsos, né? Então tudo isso acontece, né? Todas esse gerenciamento fazem parte do que nós chamamos dessas habilidades que são chamadas de funções executivas e acontecem aqui no córtex pré-frontal. As funções executivas permitem que o indivíduo se engaje em comportamentos orientados a objetivos específicos, né? Ou seja, a pessoa tem um direcionamento, ela sabe o que ela quer fazer, ela tem metas, ela tem os objetivos, ela desenvolve a sua autonomia, né? O seu senso de quem ela é, né? Orientado nas suas metas. Então, bastante coisa, né? Vamos entender como que essa região, né, como que descobriu-se que essa região, a região do córtex pré-frontal, é uma região associada a tantas tarefas tão importantes. A primeira dica, né, é o próprio desenvolvimento do cérebro. Se a gente só se capacita para esse tipo de habilidade ao longo da nossa vida, né, e aí a gente pensa em adultos que ainda estão desenvolvendo um pouco essas habilidades, né, porque de repente não foram estimulados ou orientados de uma forma satisfatória, e isso ainda está em desenvolvimento, ou pela própria fisiologia do cérebro, né, a gente já falou, um cérebro hiperativo no seu córtex pré-frontal ou hipoativo, que faz com que esse sujeito chegue ao mundo com já uma disfunção na sua máquina, né, na sua estrutura, para lidar com todas essas situações. Então, essa dica de que do desenvolvimento do córtex de dentro para fora, de trás para frente, entendendo que a frente, né, essa região é a última a ser desenvolvida e que esse desenvolvimento precisa das experiências, né, experiências satisfatórias, repetidas, né, com constância, com persistência, essa ideia já nos leva a entender que essas habilidades aí, elas são regidas primariamente, né, prioritariamente, pelo córtex pré-frontal. Além disso, existem aqueles estudos que a gente entende que a partir de determinadas lesões, né, pessoas com determinadas lesões que perdem aquela função, que fazem com que a ciência entenda, né, opa, essa função é responsável por isso, visto que essas pessoas que têm lesão nessa área perderam essa habilidade. E aí a gente tem um estudo super famoso de Phineas Gage. Todo mundo que estuda neurociências acaba conhecendo o caso do Phineas. Phineas, ele era um operário inglês, né, é um estudo super antigo, e ele trabalhava nos trilhos, né, nos trilhos das ferrovias na Inglaterra. E aí, certa vez, ele estava lá executando o seu trabalho, e aí ele estava implodindo algumas regiões para montar os trilhos, e numa dessas implosões, uma estaca de ferro, né, voou e entrou na cabeça dele, no jeitinho que vocês estão vendo aqui na figura, né? Então ela entrou, perfurou aqui a vista dele e perfurou o córtex pré-frontal. Certo? Então aqui a gente tem a foto do Phineas segurando, né, a estaca que perfurou, né, perfurou bem nessa região aqui, né? E aí o que aconteceu com o Phineas, né? A linguagem continuou normal, ele continuava falando normalmente, pensando, né, a sua cognição não foi muito afetada, mas a região mais afetada, as habilidades mais afetadas foram as seguintes. Phineas deixou de ser Phineas, né? O seu comportamento, né, a sua gestão de emoções, então ele era um homem muito polido, muito educado, ele começou a falar palavrões, né? Ele começou a agir sem controle dos seus impulsos, ele começou a não conseguir mais se orientar no seu dia, se organizar naquilo que ele tinha que fazer. Então ele deixou de ser ele. E aí, com esse estudo emblemático, né, entendeu-se, né, a importância dessa região para a nossa identidade, né? Nós somos o que somos muito por conta do funcionamento dessa região. É claro, eu sempre falo assim, mas eu gosto de lembrar, olha, não é só uma região específica, né? Toda uma rede conectada. Mas a gente tem neurônios especializados em cada uma das regiões. Bom, então aqui voltando, né, pra gente entender e frisar bastante os lobos, todos os nossos lobos, né? E aí eu coloquei diferentes views, né, diferentes vistas, para que isso fique bem claro para vocês. Então, quando eu tenho essa aqui, a primeira vista é uma visão lateral, né? A pessoa está aqui está o olhinho da pessoa, certo? E aqui está o cerebelo. Então a gente está olhando como se estivesse olhando para cá. Então, aqui, ó, vocês já podem aí, vocês vão olhando a aula e vocês já vão falando junto comigo, né? Quais são as regiões que a gente está enxergando aqui e a legenda para ajudar. Então, aqui em marrom, o que é? Cerebelo. Em amarelo, lobo occipital. Azul, lobo parietal. Verde temporal,
toda a extensão do vermelho frontal, lembrando que o pré-frontal é a frente do frontal, por isso que é pré-frontal, certo? O mesmo cérebro, a gente faz agora um corte medial, cortou no meio, também é chamado de sagital esse corte, tá? O que a gente vê aqui? As mesmas estruturas cortadas no meio. O detalhe é que a gente consegue enxergar o lobo límbico, né? Ó, lembra do C? Essa estrutura do C aqui? Aqui a gente tem o lobo límbico, tá? Que é o nosso giro do símbolo. Embaixo do lobo límbico, vocês já sabem, é o corpo caloso, né? O que a gente tem aqui? O diencéfalo. Embaixo, o mesencéfalo, tronco encefálico, certo? Cerebelo aqui. Aqui, o mesmo cérebro numa vista superior, como se estivesse vendo aqui de cima, tá bom? Lobo frontal em vermelhinho, o azul parietal, o verde temporal, amarelo occipital. E aqui uma visão inferior, como se estivesse vendo de baixo, tá? Cortei aqui o queixo, tô vendo por baixo, com as mesmas estruturas. Como eu tô vendo por baixo, é claro que eu não vou conseguir enxergar o lobo parietal e não tô enxergando também o lobo occipital, porque aqui eu tô enxergando o cerebelo, tá? É bom, a gente vai fixando e vocês vão entendendo cada vez mais essa divisão aí anatômica. Aqui, hierarquia de processamento. Lembram? A gente tem uma hierarquia de processamento conforme essa informação chega da medula e vai até a superfície, né? Os neurônios mais da superfície do telencéfalo. E a gente também tem uma hierarquia de processamento que divide em áreas primárias, lembram? Terciárias, primárias, secundárias e terciárias, ok? Então, o que acontece nas áreas primárias? Lembram numa aula passada? Vocês viram que, ó, qual que é uma área primária? Uma das áreas primárias é a área do córtex occipital, porque ele vai pegar, primariamente, interpretar aquela informação, aquela imagem recebida pelos neurônios da retina, tá? Então, é uma interpretação primária, que não tem muitas associações com outras regiões. Vocês percebem a diferença? Meus neurônios aqui da retina enxergarem uma imagem e eu ter uma interpretação primária, e já emitir uma resposta, do que um comportamento que vem de uma tomada de decisão, né? Uma tomada de decisão, vou casar ou não vou casar. Então, exige muito mais neurônios, existem muito mais memórias associadas a processos de aprendizagem, onde vou fazer um balanço de lados positivos e lados negativos, né? Então, vou usar de toda a minha rede para tomar uma decisão. Então, aí eu estou falando de uma área terciária de processamento, tá? E a gente já sabe que tomada de decisão é aqui no nosso córtex pré-frontal. Então, vamos lá. A área primária é onde eu vou perceber e distribuir aquele estímulo sensorial. A gente deu o exemplo do córtex occipital, que o estímulo sensorial, no caso, é visual. Mas a gente também tem uma área primária aqui nessa região, né? Lembra da região sensório-motora? Onde esse estímulo é aquele estímulo de organização do espaço, né? Todos aqueles estímulos que vêm de organização do espaço, até para eu saber se eu tenho que andar para a direita ou para a esquerda, né? Para eu me orientar espacialmente. Isso também vem de uma área primária. Na área secundária, o que ela vai fazer? Ela vai processar estímulos que já estão na área primária. Então, é um nível, são regiões um pouquinho mais complexas, né, na hierarquia do processamento, porque ela vai pegar aquele processamento que já tem. E na área terciária, ela vai pegar aquilo que está processado na área primária e na área secundária. Que é, por exemplo, a coisa que eu falei sobre tomada de decisões. Qualquer tomada de decisão, né? Vou decidir entre sim ou não, eu vou usar de recursos, né, de processamentos que foram feitos em outras áreas. E aqui, então, mais uma vez, uma figura pra gente, né, de um cérebro, pra gente fixar as áreas do cérebro e suas áreas de processamento, né? Então, eu tenho aqui uma área primária de processamento, né, uma área visual primária. Eu tenho aqui dentro do córtex parietal, dentro do córtex temporal, que é áreas primárias de audição. Eu tenho aqui áreas primárias, né, somatosensoriais, ok? Eu tenho aqui no meio do cérebro áreas secundárias de processamento e eu tenho as minhas áreas terciárias de processamento. Aqui, no caso, a gente está dando bastante enfoque ao lobo frontal e córtex pré-frontal. Córtex, né, os dois, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Muito bem, obrigada. Continuamos no próximo bloco. Processo. Olá. No bloco passado, a gente falou sobre as funções executivas, né, esse conjunto de habilidades que a gente tem e que se desenvolve a partir do desenvolvimento das redes neuronais, principalmente no córtex pré-motor. Nesse bloco, a gente vai falar de funções executivas específicas, né, essas habilidades específicas. Vamos falar das principais funções executivas. Então, vamos começar elencando quais são essas principais funções executivas que a gente vai falar nesse bloco e no bloco seguinte. A gente vai falar um pouquinho sobre a atenção, né? A gente tem diferentes tipos de atenção. Como que são esses diferentes tipos de atenção? Como que a nossa rede atencional funciona? A gente vai falar sobre o controle inibitório, né, essa necessidade de controle, de inibir impulsos que a gente tem, a regulação emocional, planejamento, flexibilidade cognitiva, memória operacional e metacognição. Então, no bloco seguinte, a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma dessas habilidades que são nossas principais funções executivas. Vamos começar falando sobre a atenção. A gente tem 3 tipos de atenção: atenção seletiva, atenção sustentada e atenção alternada. Elas funcionam de formas diferentes, mas é necessário que os 3 tipos de atenção funcionem bem para que eu consiga ter atenção, né? Para que eu consiga estar atenta aos meus estímulos externos e externos. Então, o que é a atenção seletiva? Né? Como o próprio nome diz, é a minha capacidade de, diante de tantos estímulos que existem, tanto no meio externo quanto no interno, eu conseguir selecionar aquele estímulo que me importa. Ou seja, é a minha capacidade de concentrar-me direcionando a minha percepção para um determinado estímulo e ignorando todos os demais.
A gente vive num mundo cada vez mais com mais estímulos, né? Então, é cada vez mais difícil para o cérebro conseguir fazer isso. Então, hoje a gente usa de estratégias, né, de quando eu quero, né, quando o sujeito quer focar a sua atenção, né, quer selecionar, ele precisa tirar outros estímulos de perto, né? Então, eu vou tirar notificações do celular, ou eu vou tirar o celular de perto, para que eu ajude, né, para que eu crie um ambiente mais facilitador, para que eu consiga executar de forma satisfatória a minha atenção seletiva, certo? Mas o cérebro, ele tem em si, e por si só, essa capacidade de, diante de vários estímulos, priorizar aquele estímulo que é fundo da minha motivação. Esse estímulo estando selecionado, eu preciso sustentar essa atenção. Então, a gente tem a atenção sustentada, que é a minha capacidade, então, de manter o foco naquela tarefa, né, naquele estímulo selecionado, por uma maior quantidade de tempo, né, com consistência. Então, não adianta só eu ficar pulando de galho em galho, aquela atenção que é o macaquinho que pula de galho em galho, né, eu consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, isso não é legal. Eu preciso selecionar e eu preciso sustentar a minha atenção. E quando eu falo não é legal, eu estou dizendo assim, não é legal para um objetivo de aprendizagem, né, para que eu consiga aprender com o meio externo e interno, olhando para o meu organismo também, eu preciso selecionar a minha atenção e sustentar a atenção. E aí também eu preciso ter a capacidade de alternar, que é o terceiro mecanismo de atenção aqui, que é a atenção alternada. O que é a atenção alternada? Aquele estímulo selecionado e sustentado, chega um determinado momento que não é mais para sustentar, então eu vou alternar e vou poder selecionar um outro estímulo. Ou seja, é a minha capacidade de intercalar um conjunto de estímulo ou um estímulo de maneira sucessiva, ok? Hoje a gente sabe que existe neurônios capacitados, né? Existe a rede de atenção. E essa rede de atenção, são neurônios capacitados para fazer isso, eles precisam estar funcionando de uma forma bastante eficaz para que o nosso comportamento, né, na seleção, sustentação e alternância de atenção seja eficaz e eu consiga com isso interpretar, né, interpretar de uma forma fiel, fidedigna, os estímulos, o meio que existe fora de mim e internamente também. Então, a atenção é uma das funções executivas que são primordiais para o nosso bom funcionamento e instrumentos, né, de avaliação do neuropsicólogo. Uma segunda função executiva é o controle inibitório do impulsos, que é o nosso filtro social, né? A criança pequena, né, ela ainda não tem isso desenvolvido, porque o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo com as experiências, né, e é de trás para frente, de dentro para fora, de trás para frente. Por isso que a criança fala coisas que às vezes podem soar ofensivas, por isso que a criança bate no colega, né? Porque ela não tem um filtro que vai dizer, olha, isso você não vai fazer, né? Ou isso você pensa, mas não fala, não fale tudo o que você pensa. Esse é o nosso filtro social. Isso é desenvolvido ao longo do tempo, né, e com experiências, né, com adultos que direcionem como que isso deve ser feito, né? A gente precisa da experiência, do estímulo satisfatório para que a gente desenvolva isso satisfatoriamente. De novo, é sempre aquela coisa, né, de dentro para fora. Eu preciso de um cérebro eficaz e eu preciso de estímulos de vida, de experiências de vida que me ensinem a funcionar de uma forma eficaz. Então, o controle inibitório é isso, é o filtro social. Esse filtro social, ele também evita, né, ele funcionando bem, ele evita, ele faz com que eu evite distrações para manter meu foco, né, no sentido de que eu vou resistir a impulsos, eu vou resistir a tentações, né, eu quero alguma coisa, mas eu consigo me frustrar porque eu consigo inibir os meus impulsos, né, porque eu tenho um cérebro eficaz que consegue planejar e consegue dizer, olha, não, você não vai comer isso agora, você vai comer isso daqui a pouco, ou você não vai comer isso agora porque isso você acha gostoso, mas você passa mal, né, então toda essa tomada de decisão, ela parte dessa capacidade que nós temos de controlar os nossos impulsos, ok? Isso é uma função executiva, ou seja, capacidade de inibir um comportamento, de filtrar pensamentos, controlar impulsos, resistir às tentações. Nada mais do que o pensar antes de agir, né? No consultório a gente recebe muitas pessoas, né, criança, adulto, que fala muito isso, né? E isso acaba sendo um questionamento que a gente faz para verificar o funcionamento dessa área, né? Dessa rede. Olha, como é que é? Quando você faz alguma coisa, né? Como que são as tentações? Você consegue resistir? Como que é a frustração para você? Você costuma se arrepender daquilo que você fala? Você costuma se arrepender daquilo que você faz, né? Então, quando eu tenho essas queixas, né, essa pessoa está contando para mim que ela não tem um bom controle inibitório dos seus impulsos. Uma outra função executiva é chamada de regulação emocional, ou seja, é a capacidade do sujeito de se autorregular emocionalmente. Vamos voltar lá no exemplo, um exemplo bem simples, né, que eu falei do graveto, né? Eu vou olhar um graveto, esse graveto eu vou assustar porque eu vou achar que é uma cobra, e a hora que eu achei que é uma cobra, o meu corpo se inundou de adrenalina, né? Eu tô estressada, eu tô com medo, eu tô com várias reações emocionais. Nesse momento, o meu lobo frontal vai reagir e vai falar, é só um graveto. O que acontece? Eu vou regular essas minhas emoções e rapidinho eu já tô ok, né? Se eu não tenho essa habilidade de autorregulação emocional, esse estresse se mantém cronicamente. E aqui eu tô falando um exemplo bem simples, né? Mas a gente expande esse exemplo para várias situações da vida do sujeito. Então é aquela coisa simples que acaba com o dia do sujeito, né? Então aconteceu alguma coisa, sei lá, fui sair de casa e, sei lá, tava chovendo e não levei guarda-chuva e tomei chuva. Aquilo lá, a pessoa já resolveu, ela já tá seca, ela já tá no trabalho, a vida já tá acontecendo, mas ela não consegue se autorregular, né? As emoções, a frustração sentida, tudo aquilo que ela sentiu, aquilo lá fica corroendo. E ela não consegue se autorregular. Então ela tem muita dificuldade nas suas relações sociais, né? Ela tem muita dificuldade consigo mesma, porque as suas emoções acabam dominando todo o seu ser, né?
Então, essa função executiva, né, essa capacidade, essa habilidade, se relaciona a tudo isso, né? Então, é o reconhecimento e o gerenciamento das suas emoções, é o reconhecer quais são as minhas emoções, né, fazer essa autorregulação. E aqui é legal a gente sempre pensar a função do sistema nervoso, que eu já falei pra vocês, né? A principal função do sistema nervoso é fazer uma interpretação fiel dos estímulos, tá? Então, é uma interpretação fiel dos estímulos. E os estímulos estão mudando o tempo todo, né? A gente vive num mundo que está o tempo todo mudando. Então, na medida que eu consigo ficar fazendo essa interpretação, e essa interpretação tem que mudar. E eu preciso o tempo todo regular as minhas emoções, né? Se eu tenho mais rigidez em relação a isso, esses comportamentos todos, eles refletem um mau funcionamento cerebral, né? E é isso que eu tô querendo chamar bastante atenção para vocês. A gente está falando de neuropsicologia, que é associar comportamento com anatomia, com fisiologia. Então, todos esses comportamentos apontam pra gente uma dificuldade, né, um mau funcionamento dessa nossa orquestra aqui, que não está funcionando muito bem. Outras características, né, outras queixas relacionadas à regulação emocional são a autoconfiança, né? Então o sujeito não consegue confiar em si, ele é inseguro, ele não tem autocontrole, ele não controla a sua impulsividade, é uma pessoa geralmente nervosa, agressiva, né, com temperamento assim mais eufórico, né? Aquela pessoa que você fala assim, olha, é pura emoção, né? Não é que é pura emoção, é uma emoção que não é controlada, tá? A capacidade de saber o quanto o seu estado, né, o estado da pessoa, pode interferir nas tomadas de decisão, na realização de tarefas, no seu comportamento. Então tem muito a ver, né, características de impulsividade nesse sentido. Planejamento é uma outra função executiva, tá? Que é aquela capacidade que a gente tem de a noção de tempo. Noção de tempo é necessária para cada tarefa. É a minha noção de urgência. Eu tenho um monte de coisa para fazer no dia, né? Todos nós temos um monte de coisa para fazer no dia. Eu consigo priorizar? Eu consigo planejar o meu tempo? Eu consigo fazer com que o meu dia seja eficaz, né? Então, eu consigo analisar um determinado problema, né, uma determinada tarefa e segmentar ela de uma forma que eu consiga, ao final, realizá-la, né? Eu consigo monitorar as minhas ações, identificando os erros. Então, o planejamento também é uma das funções executivas. No próximo bloco, nós vamos falar de outras funções executivas e como que o comportamento, né, o comportamento do sujeito impacta e é impactado pelo seu funcionamento cerebral. Olá, vamos dar seguimento, então, às outras funções executivas, né, das principais executivas, correlacionando o comportamento do sujeito com a sua anatomia e fisiologia cerebral. Então, a gente vai começar falando sobre a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, mais uma função executiva. E o que é a flexibilidade cognitiva? A minha capacidade de adaptação, a minha capacidade de ajuste, capacidade de me adaptar a diferentes condições, né? E ela é fundamental. Bom, na verdade, todas as funções executivas, elas são fundamentais. Haja visto Phineas Gage, que quando teve lá aquele acidente, aquela lesão, Phineas deixou de ser Phineas, né? Ele não conseguia mais agir da forma que ele agia. Então vamos pensar, flexibilidade cognitiva é a minha capacidade de, diante de diferentes estímulos, diferentes situações, diferentes condições, eu conseguir pensar uma nova forma de fazer, uma nova forma de ser, uma nova forma de responder. Então tem muito a ver com essa condição de flexibilidade, né? Existem pessoas que elas são mais rígidas, cognitivamente mais rígidas. Existem alguns transtornos psiquiátricos que trazem essa característica da rigidez cognitiva. Ou seja, a pessoa só consegue pensar de uma forma, ela não consegue ampliar o seu pensamento. E vejam, essa disfunção, né, acaba sendo característica de um transtorno, de um quadro psiquiátrico, né, que faz com que a pessoa tenha prejuízos na sua vida, porque a sua vida não funciona da forma que poderia funcionar, de uma forma mais saudável, tá? A flexibilidade cognitiva é a nossa capacidade de mudar o nosso foco de atenção, né? Então, se eu estou com o meu foco de atenção e concentração em determinada coisa e isso não está funcionando, vamos fazer de outro jeito, vamos tentar uma outra forma, vamos alternar tarefas, vamos considerar uma outra perspectiva, se adaptar às demandas do ambiente, né? É a minha capacidade de ser criativa, de ser flexível diante de um ambiente que está em constante mudança. A gente estava falando no bloco anterior sobre a aprendizagem, né? A aprendizagem é isso, a minha capacidade de me adaptar a um ambiente que está o tempo todo mudando. Se eu não tenho essa habilidade, que é a flexibilidade cognitiva, eu tenho dificuldade de aprendizagem. O processo de aprendizagem é um processo que se torna mais difícil, mais penoso. Uma outra habilidade, uma outra função executiva é a nossa memória aqui. E aqui eu trouxe a memória operacional, porque a memória operacional, ela tá aí, a rede de memória operacional, ela tá bastante especializada no córtex pré-frontal, tá? A gente já falou do hipocampo como uma estrutura, né, que tem os neurônios especializados em armazenamento de memória. O hipocampo é aquela estrutura mais subcortical. Mas no córtex pré-frontal, a gente também tem o funcionamento da memória, né? Essa rede está toda conectada, a gente não separa em regiões de forma fragmentada. O que é essa memória operacional? É a nossa memória de trabalho, né? O que a gente chama de memória de trabalho. É aquela coisa, quantas coisas eu consigo deixar em aberto na minha cabeça ao mesmo tempo, né? Isso é a minha memória operacional. Eu tenho coisas para fazer, coisas acontecendo, né? Enquanto eu estou dando aula, tem outras coisas que estão em aberto, que eu ainda não terminei de fazer, alguém que eu tenho que responder, alguma coisa que eu tenho que buscar em algum lugar, enfim. Todas essas atividades que a gente tem em aberto e que elas não podem ser esquecidas. E elas ficam na nossa memória operacional, na nossa memória de trabalho. E de novo, né? A gente vive num mundo cheio de estímulo, cada vez com mais afazeres, e aí a gente vai usando de estratégias para ajudar o nosso cérebro, que de repente não consegue se especializar na velocidade que o mundo está se especializando. Então, da mesma forma que eu uso estratégias para conseguir me manter com a atenção sustentada, né? A gente também usa de agenda, usa de alarme, usa de recursos, né? Que ajudam na nossa adaptação ao meio. E muito bem, que existem esses recursos e que a gente tem flexibilidade para usá-los, né? Então, a memória operacional é essa capacidade que eu tenho de manter o cérebro ativado, né? De manter ativado no cérebro diferentes circuitos com diferentes estímulos.
Capacidade de manter e manipular informações mentalmente, possibilitando integrar e relacionar informações. Lembrar sequências ou ordens, projetar sequências de ações no futuro. E aí a gente tem, né, dentro dos recursos de avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica, alguns instrumentos que a gente consegue fazer a avaliação da memória operacional do sujeito. E até dentro da própria entrevista, né? A gente, sei lá, fala um grupo de palavras pro sujeito, né? E aí muda um pouquinho de assunto, pede para ele pensar naquelas palavras, muda-se um pouquinho de assunto, depois pergunta se ele lembra das palavras, ou de alguma sequência numérica, né? Algumas dessas coisas que fazem com que a gente consiga verificar se o sujeito consegue manter, né? Ao mesmo tempo que ele está conversando com a gente, ele foi instruído de manter algumas coisas na sua memória, né? E aí, de repente, no meio da conversa, depois de um intervalo aí para atrapalhar, para trazer mais conteúdo para a memória dele, a gente pede aquela informação e verifica, né? Se ele está com a sua memória de trabalho, a sua memória operacional bem funcional. E a gente tem a metacognição, que a gente falou um pouquinho o que é a metacognição, né? Que é a consciência do eu, né? E aí, pensando nisso como uma habilidade, né? Então é a minha capacidade de analisar se a forma que nós pensamos, se a forma que eu penso trará o melhor resultado, né? Será que a forma que eu estou enxergando essa situação vai trazer o melhor resultado? Lembram lá? A metacognição é aquilo, eu sei do que eu sei o que eu não sei, né? Então, será que o jeito que eu estou pensando é bom? Né? Será que tem outra forma de fazer? E olha só, como a metacognição, nesse caso que eu estou trazendo, está relacionada à minha flexibilidade cognitiva. Né? Tá tudo relacionado. Didaticamente a gente separa para poder explicar, mas assim, tá tudo muito relacionado. Então a metacognição é isso, ó, pensar sobre o pensar, né? Eu pensar sobre o meu pensamento, é pensar sobre a forma que eu faço as coisas, é pensar sobre a forma que eu planejei determinada coisa. Será que foi a melhor forma? E se acontecer aquilo? Aí o que eu poderia fazer? Né? Aquela coisa, aí o plano A, qual é o plano B? Né? Eu consigo ter isso, consigo ter esse tipo de pensamento? E eu consigo fazer isso na medida que eu conheço a mim mesma, né? Quais são os limites? Quais são os meus limites? Quais são os limites da situação? Quais são as minhas condições? Tudo isso está dentro dessa habilidade que a gente chama de metacognição, né? Então, a partir disso, dessa habilidade, né, o quanto que eu consigo agir criativamente diante do mundo. E aí, voltando ao que a gente estava relacionando à aprendizagem, né? A aprendizagem requer que o sujeito ele consiga agir criativamente diante do mundo. O agir criativo é um agir que exige flexibilidade. Se eu tenho uma mente rígida, né, a mente rígida que ela está com aqueles padrões neuronais, portanto, mentais, cristalizados, ela não consegue aprender muita coisa, né? Porque aquilo é daquele jeito. E mudar, sair daquilo que é cômodo, embora incômodo, né? É muito custoso, é muito difícil, porque são redes neuronais que estão muito cristalizadas. E acaba isso gerando sintomas, né? Um conjunto de sintomas que geram diferentes transtornos. Mas a gente sempre entende que a gente precisa ter uma mente bastante aberta, criativa, para que haja aprendizagem, né? E essa mente aberta, ela vai ser fruto de um cérebro flexível, né? Um cérebro que tenha condições de aprender mais e mais. Por isso que é muito interessante a gente sempre estar aberto a experiências novas, né? Novas formas de fazer. Por isso que viajar é uma coisa tão interessante, né? Porque a gente vê o mundo de outra forma, a gente usa outro meio de transporte, a gente escuta outra língua, a gente vê coisas muito diferentes e tudo isso amplia as nossas redes neurais. E por isso amplia as nossas produções mentais. Vamos fazer agora um quiz, né? Vamos pensar um pouquinho em relação ao TDAH, que é um transtorno, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que será que acontece no cérebro de uma pessoa com TDAH, né? E aqui, embora eu faça essa pergunta, vou dar aí um tempinho para vocês pensarem, né? Quais as funções que estão prejudicadas no transtorno, como que é o desenvolvimento, né? O funcionamento eletroquímico de um cérebro de uma pessoa com TDAH. Pensem um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O TDAH é um transtorno, né? Assim como outros transtornos, ele inclui uma qualidade sintomatológica bastante diversa, né? Existem vários tipos de sintomas que podem levar a um diagnóstico de TDAH. Inclusive, a gente pode ter um diagnóstico de TDAH, um quadro mais desatento, né? A gente pode ter um quadro mais hiperativo, né? A gente pode ter a desatenção sem a hiperatividade, a gente pode ter a desatenção com a hiperatividade, né? A gente pode ter só a hiperatividade. Então, com isso, a gente já entende que pela dificuldade até de entender o quadro, né? E é muito difícil um diagnóstico assertivo, na minha opinião, de vários transtornos psiquiátricos. Por quê? É simples entender por quê. Pela própria complexidade que a gente está falando aqui do cérebro, né? Outra coisa, a gente já falou que o cérebro, ele é único, o seu funcionamento é individual. Não tem nenhum cérebro igual ao meu, que funcione igual ao meu, igual a cada um de vocês. Não há. Então, a gente precisa entender o funcionamento dessa pessoa, né? Então, quando a gente fala assim, como será que funciona o cérebro de uma pessoa com TDAH? Eu sempre gosto de pensar que eu preciso, ao invés de universalizar e categorizar e patologizar esse conjunto de sintomas e patologizar essa pessoa, eu sempre procuro, né, dentro da clínica, do consultório, conhecer o funcionamento dessa pessoa. Não sei se vocês perceberam, eu sempre estou falando aqui, olha, o funcionamento do cérebro, né? Como que o nosso cérebro funciona. O funcionamento do cérebro leva ao meu funcionamento, leva a eu me comportar de determinada forma, pensar de determinada forma, sentir de determinada forma, né? Então, quando eu entendo esse funcionamento, muito mais do que o diagnóstico nesse sentido mais patologizante, eu vou entendendo, né? O que será que é esse cérebro desatento, né? Esse sintoma desatento? Muitas das vezes é um cérebro mais hipoativo, né? É um cérebro que ele está mais lentificado nas suas respostas. Um comportamento hiperativo, eu tenho um cérebro hiperativo, né? Um comportamento ansioso, eu tenho um cérebro hiperativo. Então, existem várias queixas que a gente consegue correlacionar com a atividade elétrica cerebral, porque, na verdade, a gente já entendeu isso, né? O nosso comportamento é a resposta de todas essas atividades cerebrais. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, fazendo a correlação da teoria com a prática. Olá.
lá, nesse bloco, nós vamos entender tudo aquilo que vocês já estudaram pensando clinicamente. Como que funcionaria clinicamente a partir de um caso específico, tá? De uma história específica. Então a gente tem aqui a paciente, determinada paciente, busca no consultório, né, uma avaliação neuropsicológica porque ela tem uma queixa de déficit de memória. Então essa é a queixa principal da paciente e a partir disso ela vem em busca do neuropsicólogo para uma avaliação neuropsicológica e depois um encaminhamento para um processo de reabilitação dentro da necessidade. Vamos entender um pouquinho primeiro o que é a memória, né? A gente já falou da memória operacional, que tem sua rede lá no córtex pré-frontal, que é aquela memória de trabalho onde eu tenho que manter tudo ao mesmo tempo, né? Mas a memória não é só isso, esse aí é um aspecto da memória. Quando eu falo em memória, eu estou falando de uma habilidade, né, que o sujeito tem que ter de adquirir informação, armazenar essa informação e evocar essa informação, né? Então é a capacidade de adquirir, e veja só, a capacidade de adquirir passa também por processos atencionais, né? Às vezes a pessoa chega com uma queixa de memória, na verdade ela não consegue adquirir informação, né? Ela tem um processo atencional deficitário. Bom, ela tem que adquirir essa informação. Essa informação tem que ser armazenada, né? E para depois ela ser evocada. Então esses são os 3 passos da memória. Quando a pessoa chega com uma queixa de memória, eu preciso entender, tá? Aonde está o déficit, né? Em que processo mnemônico eu encontro a dificuldade do paciente. Então, quando eu falo em uma avaliação de memória, eu estou falando de um envolvimento de múltiplas habilidades e funções. Ou seja, uma complexa rede aí que resulta nesses sistemas mnemônicos. Quais critérios de avaliação você usaria para essa paciente? Como que você faria? Como que você conduziria esse caso? Antes de mais nada, a gente tem que entender os conceitos, né? A gente tem que entender o que é a memória, como que a memória funciona, a gente tem que saber quais instrumentos que eu posso utilizar para verificar, eu tenho que entender como que eu faria uma boa entrevista para fazer essa verificação clínica, né? Então eu teria que ter esses conceitos bem fundamentados para que eu possa fazer uma investigação clínica bastante eficaz, né? Então vamos pensar alguns conceitos sobre a memória. Se for pensar no armazenamento da memória, né? Então eu falei, ó, a memória eu vou adquirir, né? Eu tenho um processo atencional aí para aquisição de memória, aí eu vou armazenar essa memória, certo? Esse armazenamento, ele acontece no mecanismo sensorial, tá? A partir daquilo que eu percebo, ou é aquela memória de curto prazo ou memória de longo prazo. Então a queixa dessa paciente é de que tipo de armazenamento, né? O que ela não se recorda? Questões, eventos de curto prazo, eventos de longo prazo. Em relação ao tipo de informação que ela precisa lembrar, a gente está falando de uma memória semântica ou de uma memória episódica? Ou seja, a gente está falando de eventos vividos por ela, que ela não se lembra, ou a gente está falando de episódios da vida cotidiana, o que aconteceu no país, o que aconteceu na cidade dela, o que aconteceu no condomínio que ela mora, que ela não se lembra. Então, são eventos ligados à sua história de vida ou são eventos ligados à vida, que ela não se lembra, né? Em relação à evocação da memória, o processo de evocação, né? Então, no processo de evocação, a gente tem a forma que a memória é codificada, né? Ela é adquirida, a forma que ela é retida, armazenada e como que ela é acessada e recuperada. Eu preciso entender todos esses processos, né? Essa memória, essa dificuldade de memória, é na memória explícita ou na memória implícita, né? Quando eu falo de memória explícita, é aquela memória consciente. Ou a memória implícita, que é a memória inconsciente. Ou seja, eu conseguia cozinhar, né? Que é uma memória implícita, inconsciente. Eu não penso para cozinhar, né? A não ser que seja uma receita nova. Mas a receita do dia a dia, eu ia lá e fazia. De repente eu não sei. Eu não sei se eu tenho que pôr cebola, se eu não tenho que pôr cebola. Eu conseguia dirigir, não estou conseguindo mais dirigir, né? Aí eu tenho uma dificuldade de memória implícita, ok? Que é diferente da memória explícita. Essa dificuldade, ela é retrospectiva ou ela é prospectiva? Ou seja, ela é uma dificuldade de me recordar aquilo que eu já fiz, aquilo que já aconteceu, ou ela é uma dificuldade de eu recordar o que eu tenho que fazer, né? Os meus planejamentos. Lembram? Planejamento é uma outra função executiva, né? E ela está dentro aqui, tudo junto e misturado, né? Por isso que é tão complexo e caótico nesse sentido. É uma memória retrógrada ou anterógrada? Ok? É uma memória que aconteceu. E aí, isso no caso de eu ter alguma lesão, alguma ocorrência, bateu a cabeça, teve algum traumatismo, né? Tá, você passou a ficar assim, né? Isso já existia antes da lesão, ou você passou a ficar assim depois da lesão, ou seja, ela é anterógrada, ok? Então, vejam, uma simples queixa, né? A pessoa vem com uma simples queixa, aí eu tenho um monte de coisa que eu tenho que avaliar. Isso pensando de uma forma didática e até bem simples para eu entender, né? Do que exatamente aquela pessoa está se queixando, qual é a dificuldade real dela. E por que é importante eu saber? Principalmente para que eu possa fazer um programa de reabilitação eficaz, tá? Se eu entendo exatamente a dificuldade daquela pessoa, eu consigo produzir, né? Pensar estímulos, um ambiente à volta dela que sejam adaptativos e facilitadores para que ela se adapte, né? Se aquilo é realmente perdido, para que ela se adapte ou compense aquela perda e continue conseguindo funcionar de uma forma bastante eficaz. Na avaliação neuropsicológica, então primeiro a gente tem esse conceito, né? Entender tudo que eu preciso avaliar quando eu falo de uma função como a memória ou a dificuldade da memória. Na avaliação neuropsicológica, eu preciso ter em mente que nesse processo de construção, junto com a paciente, e no caso de pacientes que trazem dificuldade de memória, né? A gente elenca aí familiares próximos desse paciente para trazer dados que às vezes o próprio paciente não tem condição de trazer, né? A gente vai elencar aí as fragilidades, né? E os pontos fortes daquele sujeito, daquele paciente, né? Vou entender, o que está deficiente, né? Mas não só aquilo que está deficiente, mas aquilo que é bastante eficiente. Por que eu vou entender aquilo que é bastante eficiente? Porque
vou fazer uso dessas habilidades, dessas funções bastante eficientes na adaptação daquela pessoa no seu processo de reabilitação, ok? Lembram daquele caso que a gente falou em blocos anteriores, aquele estudo onde as pessoas foram vendadas, a visão passou a ser deficiente, né? Mas na medida que a visão passou a ser deficiente, o estímulo tátil e auditivo passou a ser mais eficiente. O que o cérebro sozinho fez? Ele se adaptou, ele falou, bom, eu preciso funcionar no meu dia a dia aqui, nesse meio aqui. Então ele buscou os recursos daquilo que estavam funcionando. É isso que o cérebro automaticamente faz. Então é isso que o neuropsicólogo, quando ele desenvolve estratégias de reabilitação, ele vai olhar aquilo que é deficiente e também aquilo que são os pontos fortes do sujeito, né? Ele vai olhar, nesse caso, né, qual é o nível de comprometimento dessa memória, né? O quanto que essa dificuldade, essa queixa está trazendo comprometimento na vida do sujeito e em que aspectos da vida do sujeito, né? O quanto e como esse prejuízo está comprometendo a vida do sujeito, né? Quais as modalidades de memória que estão sendo prejudicadas, né? É a memória verbal, é a memória visual, que tipo de memória está sendo prejudicado? Isso é uma outra coisa que eu preciso entender. Além do déficit de memória, existem algumas outras queixas, a cognição está preservada, a habilidade de leitura está preservada, a habilidade de linguagem está preservada, né? Então eu preciso entender como que esse sujeito está funcionando. E, além disso, avaliar os aspectos emocionais. A gente já falou várias vezes aqui, né, não tem separação entre o que é racional e o que é emocional, é tudo muito junto, né? Então, a pessoa que ela traz uma queixa de memória, às vezes ela está extremamente estressada, né? E ela não está conseguindo lembrar das coisas com um excesso, uma carga emocional enorme, né? Então, essa avaliação emocional, que a gente precisa entender o que está acontecendo, né? O que leva a quê, né? E, às vezes, isso é bastante difícil de se fazer. A avaliação ela precisa ser bastante delicada, curada, feita com bastante assertividade. E entender como é que estão as emoções, né, dessa pessoa. Ela está num processo depressivo, de ansiedade, teve algum estresse, passou por algum trauma, porque todas essas condições emocionais levam a pessoa a ter prejuízos dessa função que é a memória, né? A gente falou, olha, a autorregulação emocional é uma função executiva importante, tanto quanto as outras. Então, o quanto que essa pessoa consegue se autorregular emocionalmente? Se ela não consegue, ela vai ter prejuízo em outros campos da vida dela. Então, quando a gente recebe uma queixa específica, né, todas as outras funções acabam precisando ser avaliadas, ok? E aí a gente parte para estratégias de reabilitação, né? Tendo entendido, conhecido bem o funcionamento dessa pessoa, a gente vai pensar a melhor forma de reabilitá-la. E aqui eu trouxe para vocês as 4 vertentes que existem em reabilitação, ok? Não necessariamente a gente usa de todas, né? Mas aqui são todas as que existem. Por exemplo, a intervenção cirúrgica não é da nossa praia, né? Não é da praxis do psicólogo. Mas muitas das vezes é uma possibilidade, porque a gente está sempre trabalhando com pacientes com quadros neurológicos e psiquiátricos, né? E existem muitas das vezes, né, necessidade de alguma intervenção cirúrgica para a reabilitação desse paciente, ok? Uma outra entrada aí é a intervenção medicamentosa, que também não é da praxis do psicólogo, né? Mas que a gente precisa entender que existe essa possibilidade e entender um pouco aí de psicofarmacologia também para entender como que essas drogas atuam e funcionam no sistema nervoso. E aí para baixo aqui, os treinos cognitivos e a neuromodulação, que são 2 praxis do psicólogo, né? Os treinos cognitivos, que logo no início do desenvolvimento da ciência da neuropsicologia, eles vieram aí como as principais estratégias de neuroreabilitação, né? E aqui, muito legal, existem várias práticas, várias teorias, várias metodologias usando de treinos cognitivos. Só que aqui a gente a neuropsicologia acabou se desenvolvendo com esse bracinho muito de entender que essa reabilitação ela é cognitiva e a gente tem que olhar para isso, né, entendendo que a cognição também está ligada aí com os aspectos emocionais, com os aspectos sociais, né? Então esses treinos eles são muito eficazes na medida que a gente engloba o sujeito aí como todo. E a neuromodulação, práticas de neuromodulação, que é uma proposta interventiva mais atual, vamos dizer assim, que não é unicamente do campo do psicólogo, né, mas profissionais de saúde, que vão trabalhar com estratégias, por exemplo, o neurofeedback é uma estratégia, eu uso o neurofeedback em processos de avaliação e reabilitação neuropsicológica dentro do meu consultório, fazendo a neuromodulação cerebral, ou seja, é uma metodologia que vai fazer com que esse cérebro aprenda a funcionar de forma diferente. A gente possibilita protocolos de treinamento cerebral, condiciona esse cérebro a funcionar de forma diferente e com isso as queixas, o comportamento do paciente muda. Então aí são as possibilidades de intervenção, é claro que toda possibilidade dentro da praxis do psicólogo, né, a gente está falando de práticas de neuromodulação ou de treinos cognitivos, né, sempre dentro daquilo que a gente entende daquela pessoa, do funcionamento daquela pessoa que está buscando por alguma orientação, algum tipo de tratamento. Obrigada. Olá, agora finalizando essa aula, eu vou trazer para vocês algumas dicas de leitura, para que vocês possam aprofundar todos os temas discutidos e aprofundar aí os estudos de vocês. A primeira dica de leitura que eu trago é um artigo que vai falar sobre avaliação neuropsicológica das funções executivas, considerações metodológicas, né? Então esse artigo ele vai revisar algumas questões metodológicas e conceituais relacionadas a como que nós avaliamos, né, fazemos avaliação neuropsicológica de funções executivas. Bem interessante a leitura. A segunda dica é outro artigo que vai falar sobre avaliação neuropsicológica das funções executivas e relacionar com desatenção e hiperatividade, né? A gente trouxe aí um caso
caso, para discutir, pensando o transtorno, né, do déficit de atenção e de hiperatividade, esse artigo vai fazer bastante essa correlação, vai aprofundar um pouquinho esse tema, certo? No artigo existe a discussão dos conceitos das funções executivas, né, e como que essas funções estão relacionadas no comprometimento do TDAH, tá? Ele revisa 2 estudos brasileiros que investigam a validade, inclusive, de instrumentos que avaliam componentes das funções executivas em crianças, correlacionando, né, crianças com desatenção e hiperatividade. Eu achei super interessante trazer esses artigos para vocês, e eu acho que é importante vocês estudarem bastante e pensarem, porque daí vai a minha terceira dica, que na verdade a minha terceira dica é quase que um alerta, né? Pra gente pensar. Não é fácil, e vocês vão ver nesses artigos e em tantos outros que vocês podem ler, não é fácil, não é uma tarefa fácil fazer avaliação de funções executivas, né? Por quê? Vamos pensar. A gente trouxe aqui algumas principais funções executivas, né? E uma engloba a outra, né? E elas são complexas, e elas nos compõem de uma forma tão completa e complexa, né? Então, quando a gente vai fazer a avaliação de determinada função executiva, a gente precisa criar recortes, né? Recortes científicos para saber exatamente o que a gente está avaliando. E elas se sobrepõem. Então, não existe um instrumento único que vai avaliar funções executivas, né? Vocês não vão achar instrumentos únicos, né? Eu coloquei aqui, ó, principais instrumentos que avaliam, né? A gente tem o teste de viscose de classificação de cartas, a gente tem o teste de trilhas, a gente tem a escala Wechsler, a gente tem os testes de Stroop, né? Mas nenhum deles vão avaliar todos os domínios das funções executivas simultaneamente, né? A gente não tem nenhum protocolo de funções executivas. Então, assim, é um alerta no sentido que tem uma demanda aí para a construção de instrumentos, né? De metodologias de avaliação de funções executivas, né? Principalmente em crianças e adolescentes, né? Existem alguns instrumentos que avaliam uma ou outra função no site do Conselho de Psicologia, né? A gente tem aí a lista dos instrumentos que são validados e que estão de acordo, né? Mas que quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, a gente precisa ter muito claro conceitos do funcionamento cerebral, né? E as formas como a gente vai fazer essa correlação do comportamento com o funcionamento cerebral, porque o raciocínio clínico acaba sendo a grande chave de uma avaliação bem-sucedida. E uma avaliação bem-sucedida leva a uma proposta de reabilitação bem-sucedida. Então, vale a pena, assim, se debruçar, estudar, né? E nessa dedicação de compreender o sujeito através do seu cérebro.